Da crise do capitalismo. É uma crise, digamos, monumental. Monumental. Então, no curto espaço que eu tenho é isso. Como é que a gente comunica com os de baixo? Porque os meios de comunicação não permitem isso. Ai, o duro é esse negócio aqui, é o tempo. Bom, eu vou como aqui nós estamos todos, nós somos tudo parceiro, tudo professor, então é fácil, porque a gente tem a mesma realidade, cada um numa trincheira. Eu vou lembrar uma coisa do Marx, para a gente entender o que está acontecendo aqui. O jovem Marx, eu vou pedir 3 minutos aqui para você. O jovem Marx dizia o seguinte, que ele vivia a miséria alemã. A Inglaterra industrializando, a França na Revolução Burguesa e a Alemanha encalacrada num regime teocrático, semi-feudal, completamente anacrônico. Então ele dizia, como é que o alemão compensa a miséria alemã? Com a efervescência intelectual. E disto saía o idealismo. E depois o neo-hegelianismo, né? Que era o próprio jovem Marx, que é, vamos mudar o mundo pela razão. O inglês muda pelo empírico, o francês muda pela briga política, pela força bruta, e nós, alemão, mudar pela cabeça. Né? É isto que o Marx vai criticar. Esse é o início da crítica do Marx. Bom, o Brasil vive a indigência brasileira, que eu não vou perder tempo, porque todo mundo sabe o que é. Né? A indigência brasileira, como é que a burguesia compensa isso? Com o que eu vou chamar de teoria da ignorância, a qual corresponde uma praxis, partir para a ignorância. Vocês vão, né, os dois pontos concretos, que é a indigência e partir para a ignorância, vocês vão convir comigo que não há o que questionar. Né? Nossa burguesia complicou, parte para a ignorância. A mediação é a teoria da ignorância. O que é a teoria da ignorância? Negar a realidade. Negar. E tem várias maneiras de negar a realidade. Programa eleitoral. Você olha o posto de saúde e fala, Deus meu, eu quero ter câncer, porque é muito bacana esse negócio. Né? É tudo uma mentirada. Você vê a escola, é uma mentira, não é a verdade. Você vê o debate político brasileiro, cubanos versus fascistas. Não é verdade. O Aécio não é fascista. Ele é reacionário, truculento, elitista, mas não é fascista. E o Lula não é cubano. Não é verdade, eles inventam coisas. Né? Então, eu estou falando isso porque é difícil ser professor na era quando o que predomina é a teoria da ignorância. E qual é um dos elementos da teoria da ignorância? A grande mídia. A grande mídia é um lixo. Um lixo. Isso tem que ser dito para a população. E tem que ser posto no debate político o fim da Rede Globo, o fim dessa grande mídia. Porque é um instrumento fundamental para manter o povo na ignorância. Então, qual é uma das forças nossas? Nós, contra a ignorância, a crítica. O que é a crítica? É esse debate. Não quer dizer que vocês concordem comigo. Não, Plínio, não é isso, explicou errado, falta estudo. Ótimo! Mas qual é o nosso movimento? O nosso movimento é entender, ir às causas. Então, como é que a gente comunica com o povo? Primeiro, com a crítica. Segundo, com a luta. O povo está alienado, o sistema aliena o povo. E aqui, então, alienado e dominado pelo controle da burguesia sobre a ignorância. A burguesia aposta na ignorância. E todo debate, se confinado nos marcos burgueses, ele aposta na ignorância, inclusive o PT. Não quer o debate. Mistifica o debate. Nós não, nós queremos o debate. Nós apostamos na crítica. Então, é assim que eu acho que fala para baixo. Por que a greve geral é complicada? Porque como é que a classe fala com a massa? Na greve. Fora da greve ela não fala. Fala na luta. É ali que fala. Essa é a minha tese. Então nós temos que ter luta, temos que ter instrumentos de debate, de comunicação, independentes da burguesia, mas sabendo que nós vamos... Quando é que o povo entende? Quando é na luta. Então não adianta a gente adaptar o discurso, falar melhorzinho e tal, porque se não tiver luta, o povão vai falar, esse cara não... Mas na luta,
as coisas ficam práticas e as coisas entendem. Não sei, essa é a visão rápida que eu tenho. A última questão, bom, tem a do latifúndio, uma questão do Pedro, complicadérrimo, que é o seguinte: o que é a Revolução Brasileira? A sorte que agora eu tenho pouco tempo, então eu encontro. A solução brasileira é a solução concreta dos problemas do Brasil. Então, como é que ela... Bom, ótimo. E o que é isso? Eu acho que é o seguinte: qual é a cara da crise estrutural do capital no Brasil? É o que eu chamo de reversão neocolonial. Para pegar o Caio Prado. Caio Prado, o que é o Brasil? É uma transição da colônia de ontem para a nação de amanhã. Não é nem colônia e nem exatamente uma nação autônoma. É uma transição. Dentro desta visão, qual é o momento do Brasil, na minha opinião? É uma reversão neocolonial. Ou seja, todos os processos civilizadores emperraram. E agora o Brasil não aponta mais para a nação, para um capitalismo com alguma civilidade. A burguesia deu um cavalo de pau, jogou o Brasil, para fazer uma imagem, no século XIX, olhando para o XVIII. Isso é que eu chamo, o que é a reversão neocolonial? É a redução sistemática do patamar mínimo de civilidade. Não tem lei trabalhista, não tem previdência, não tem educação pública, não tem nada. Então, a nossa revolução tem que responder a isto. Como é que ela responde? Por que estamos aí? Problemas históricos. Quais são os problemas históricos? O fundamental, na minha opinião, é o problema da segregação social. Esta divisão violentíssima, né, entre os de cima, os de baixo, rico e pobre, branco e negro. É isto. Como é que resolve isto? Florestan Fernandes. Revolução democrática. O que é a revolução democrática? É enfrentar a segregação. Então reforma agrária radical, reforma urbana radical, inversão completa de políticas públicas. É isto que puxa. Diz, puxa, mas o imperialismo não vai deixar, com certeza. Então, ótimo. Vai entrar em pauta, naturalmente, a revolução anti-imperialista. Você diz, puxa, mas isso é impossível no capitalismo. Ótimo. Vai entrar em pauta, naturalmente, o socialismo. Então, por que é importante essa formulação do latifúndio? Né? Para encerrar aqui. Qual é a genialidade, por exemplo, do Caio Prado? Que o Caio Prado pegou o Brasil no máximo, plena industrialização. Santo André, São Bernardo era criancinha. Né? São Caetano e Santo André bombando, e ele vem e diz, não vai dar certo. O que o Caio faz? Né? Ele faz, por assim dizer, crônica de uma crise anunciada. Mas não era a crise, era a crise do país, monumental. Por quê? Porque ele diz o seguinte, esta industrialização, ela não tem raiz. Ela vem e vai. E quando ela for, o país vai sofrer uma reversão neocolonial. No fundo, essa tese retoma o Caio. Né? Por que isso é importante? Para a gente entender qual é o país que vem. Um país mais instável, né? Com menos empregos de qualidade, mais heterogêneo, mais fragmentado. É esta a realidade que a gente tem que enfrentar. Eu não respondi a tua questão, mas eu encaminhei, né? Senão só eu falo. Já botei 5 minutos. Então, mais 3 questões. O Bruno já tinha... Calma aí, já tem 3 aqui, então vocês ficam para a próxima, porque o pessoal já foi pedindo. Vem o Bruno, o professor, e depois a Vanderlei. Não, você fica na segunda rodada. Está na terceira rodada. Você é um esperto. Tá, então mais 3. Já tem 3? Bom, gente, primeiro eu queria agradecer aí o Plínio, né, profundamente pela palestra. A primeira vez que eu vi o Plínio palestrando aí foi em 2010, quando ele lançou na POSP Central um livrinho que é a Crise Estrutural do Capital, que é aquela coletânea de artigos do Mesaros, né? E eu queria, assim, dizer, né, antes de fazer a pergunta, que muito do trabalho que a gente faz aqui na Sub7, né, a corrente que dirige aqui o Renovar pela Luta, tem muita inspiração
nas discussões que o Plínio costuma fazer por aí. Então, eu gostaria de colocar isso aqui, né? Tanto na questão de fazer um combate por uma outra tipo de atuação, né, que não seja baseado na busca do parlamento, né, de você buscar espaços eleitorais, quanto na questão de você desenvolver os mecanismos de base e reorganização crítica, e inclusive da discussão do socialismo junto aos trabalhadores, né, é uma coisa que a gente preza muito aqui, e tem muito a ver com as discussões do Mesaros, e que você é uma inspiração grande assim, para a gente aqui já faz um tempo. Então eu queria só deixar isso pautado aí. E dito isso, assim, a questão que eu queria fazer, pegando um pouco essa discussão mesmo da realidade brasileira, e também do contexto mundial, acho muito interessante essa relação, esse vínculo, né, que se constrói, que você construiu entre a realidade brasileira, pegando essa trajetória, né, do Caio Prado Júnior, do Florestan Fernandes, sobre a especificidade do processo do capitalismo no Brasil, e relacionando isso com o contexto geral que o Mesaros coloca da crise estrutural do capitalismo, né? E se a gente pegar assim, as primeiras elaborações de entender as particularidades dos países capitalistas, né, no mundo, né, veio, se você for pegar essa tradição mesmo do Brasil, Florestan Fernandes, Caio Prado, mesmo outros autores como Chazin, isso você encontra já no Lenin, né, na discussão da via prussiana, né, como que o capitalismo vai se desenvolvendo de cada maneira em cada país, e ali particularmente na Rússia, e como que ele se vincula com a dinâmica do capitalismo mundial, né? E assim, é claro que tem várias diferenças do período que o Lenin elaborou isso, né, para a concretização disso no Brasil, desde quando esses teóricos fizeram essas elaborações, e hoje mais ainda, né? Eu acho que a importância do Mesaros, inclusive, tem a ver com isso. Agora, eu queria só assim, colocar meio que, pensando nessa realidade de hoje, né, a particularidade do Brasil e o resgate desses autores, né, de capitalismo dependente, né? Teve, né, direitos conquistados, que se você for ver, né, em comparação a outros países, né, tem um papel também de inserção na economia maior, né? Então, talvez assim, será que daria para a gente pensar o Brasil como, apesar de todo esse contexto que está posto, né, como um ponto de partida, de repente, para um processo revolucionário, de repente, né, perdoem aí as hipóteses, né, hoje é dia do historiador, aí eu mandei até mensagem no grupo e tal, mas a gente sei que a gente não trabalha com si, mas seria o Brasil, por exemplo, no século XXI, ou poderia ser uma nova Rússia, por exemplo? Então, eu tenho duas perguntas. Se no futuro o Bolsonaro crescer, como vai ficar a educação e se ele pode ser mesmo considerado um fascista? Obrigado. Já tem bastante gente inscrita aqui, aí nas próximas a gente continua. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que mais importante é a gente fazendo o debate, mesmo que a gente não resolva as coisas. Então eu vou ser breve, mas tentando sinalizar o sentido. Bom, Bruno, eu acho, Bruno, o seguinte, o Brasil é um país, preciso dizer, semicolonial, né? Mas é um país importante, enorme, 200 milhões de habitantes, né? Uma economia grande, né? E um peso importante na América Latina. Então, qualquer mudança que acontecer no Brasil tem repercussão no continente e no mundo, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que qualquer mudança que acontecer na Argentina também, no Chile também, quer dizer, qualquer mudança num país que não consiga ser cercado e isolado, tem um potencial
de provocar aquilo que o Lenin dizia, que é você quebrar pelo elo fraco, incendiar, desencadear uma desestabilização da ordem pelo elo fraco. Claro que o Brasil, uma mudança dessa envergadura, né, sei lá, no Chile, tem uma repercussão menor do que no Brasil. Mas pensem bem, o efeito de Cuba, que é uma ilha, que do lado dos Estados Unidos eles conseguiram isolar aquilo. E deu um pânico nos americanos que condicionou toda a política externa americana até hoje. Então, eu acho que sim, que o mundo está interconectado. Qualquer mudança profunda e que tenha um desdobramento socialista vai repercutir no mundo inteiro. E eu volto a isso daqui a pouquinho. Que é o problema da revolução. Se a classe está mansa, se a classe não está mansa. Essa é uma ótima questão e está no debate. Então, eu vou colocar da seguinte maneira. Jornadas de junho de 2013. Porque a gente, por exemplo, teoria da ignorância. Tiraram as jornadas de junho. Ela não existiu. Às vezes eu acordo e falo, meu Deus, vou lá no meu diário. Será que não existiu? Eu sonhei com isso? Não, mas está escrito lá. Teve jornadas de junho. O último que começou o processo de acabar com jornadas de junho é o Lula. Você vê como ele vai seguindo toda a cartilha que precisa. Não é? Então, onde é que está a revolução? Porque as pessoas que não querem fazer o debate da revolução, o que eles dizem? Não está na ordem do dia. A revolução. Eu escutei de um marxista muito querido, que é o Zé Paulo Neto, que é querido mesmo, e que por quem eu tenho uma imensa admiração, e que eu acho que é o maior marxista do Brasil. Mas num debate, ele pode ter sido infeliz quando eu confrontá-lo, encontrá-lo, e a gente é muito amigo, eu vou cutucá-lo. Ele falou, a revolução não está na esquina. Aí eu, doeu. Eu falei, o Zé Paulo, eu acho que ele, até o Pelé perdeu o pênalti, então eu acho que ele perdeu, não jogou bem. Por quê? Porque nunca a revolução está na esquina. Se perguntassem para o Lenin, em janeiro, Lenin, você acha que você vai estar comandando uma União Soviética em dezembro? O Lenin ia falar, esse garoto aqui está meio descontrolado, precisa ver o que ele bebeu aqui, porque não é possível. Porque nunca está na esquina. Onde é que está a revolução? Está nas placas tectônicas, está embaixo. 2013, ninguém previu. Aqui veio assim. O que foi aquilo? O Florestan Fernandes, quando vem a Revolução, o golpe de 64, ele diz o seguinte, aqui termina a Revolução Burguesa. Mas os problemas do Brasil continuam. E ele falava assim, agora ele só tem solução operária. Isso é Florestan Fernandes. E então ele diz, esta revolução que foi sufocada, esta transformação que foi sufocada pelo golpe de 64, continuará avançando como uma revolução silenciosa. Mas eu acredito demais no Florestan e falei, bom, estas contradições estão funcionando, avançando silenciosamente. Mas você fica e fala, puxa, ela não vai dar sinal, ela não vai falar um oi. E em 2013 ela falou oi. Só falou oi. Quem acha isso é a burguesia, que tentou sufocá-la na porrada e que depois, quando viu, abriu e falou, olha, sem partido, sem bandeira. Só o partido da Ordem e Progresso, só a bandeira da Ordem e Progresso, só o partido da Rede Globo, nós. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu acho que por que é importante a gente ter a leitura, que foi a pergunta do latifúndio do Pedro? Essa é uma pergunta muito importante, a gente tem que voltar a ela. Porque a gente tem que entender o que é o Brasil. Eu estou fazendo uma leitura, que pode estar correta ou não, a gente tem que debater o tempo inteiro, que a leitura é o seguinte, isso aqui é uma economia de tipo colonial, muito instável. Então, isso aqui, os crescimentos serão efêmeros, as crises serão longas, aqui o país vai ficar muito instável. Se eu estiver correto, se eu estiver errado, não. De repente vem um ciclo de crescimento de 40 anos. Você vai falar, errou, errei. Mas isso é importante por quê? Para a gente entender o que está acontecendo embaixo. As contradições serão imensas. A classe operária
não será homogênea. Né? Agora, é isso que a gente tem que entender e saber trabalhar, e saber coesionar esta classe. Né? Então, eu não acho que a classe seja mansa, eu acho que a classe é brava, a burguesia eu acho que concorda comigo, agora foi um argumento de autoridade. Né? Por que ela concorda comigo? Porque ela faz uma lei antiterrorista, porque agora ela não quer nem que a gente discuta, nem naquele espaço da gincana da democracia burguesa. Nem isso eles querem, porque não podem ter contraponto. Eles temem o povo. Por que eles põem o exército, né? Quer ver como a burguesia é? A gente fala, vai acabar, né? Tem que acabar, vai acabar a polícia militar, não é isso? E o que a burguesia diz? Ah, é? Vocês querem acabar com a polícia militar? Tá bom. Então é o seguinte, exército. Eles estão respondendo. Por que põe o exército? Porque tem paz social? Não, porque isso aqui fervilha. Então eu quero dizer o seguinte, eu acho que tem, eu acredito na classe. Eu acho que ela tem, que ela se mexe. Agora, em 2013, ela foi para a rua com que programa? Programa Democrático Popular. Ela respeitou o Congresso. Ela deu um sabão no Congresso. Parecia pai quando o filho faz coisa errada, que o pai vai e fala, não faça isso. E o pai com razão, e o filho vexado, foi mal, tal. Só que foi o povo na direção política. Bom, e nós não tivemos conversa para falar, mas a classe está tirando as lições. Tudo lento, principalmente porque não tem direção política. Então, eu acho que tem sim vida embaixo. Acho que a burguesia concorda comigo. E tem aqui no Brasil e tem na América Latina inteira. Agora, falta direção, falta. Mas não é só que falta direção. Não é só uma crise de direção. É uma crise geral. É uma crise, uma transformação na classe, uma transformação na burguesia, uma transformação no capitalismo, uma transformação nos paradigmas do desenvolvimento. Então ela é muito mais profunda do que apenas uma crise de direção, mas, na minha opinião, é também uma crise de direção. Bom, vou pular, senão eu vou... Agora a pergunta mais difícil, que é da Yasmin. A primeira pergunta tua era do que do Bolsonaro? Se ele pode crescer e como vai ficar a educação. Bom, primeiro, como é que vai ficar a educação se ele crescer? Ele é a teoria da ignorância a um cubo. Ele é a escola sem partido. Ele é pior do que isso. É a escola do partido do Bolsonaro. Então, para efeito da educação, seria catastrófico. Se ele vai crescer, eu acho que ele vai crescer. Por que ele vai crescer? E nós aqui temos responsabilidade disso. Porque, no fundo, a classe olha e fala, porra, as alternativas são péssimas. Então, o cara vem, acende uma luz no fim do túnel, a classe experimenta. Essa luz pode ter o nome de Maria Le Pen, na França, o nome de Nigel Farage, na Inglaterra, o nome de Trump nos Estados Unidos, o nome do Bolsonaro aqui. Então, qual é a nossa responsabilidade? Se a esquerda não tem um farol, que é um programa, daqui para lá, que aponte para uma alternativa, a classe, os trabalhadores vão falar, bom, então eu não estou gostando disso. Eu não acho nem que o Lula seja a solução, nem que o Aécio, nem que o Dória, nem que seja. Então quem é a solução? É quem está fazendo uma falsa solução, que é o Bolsonaro. Né? No caso nosso, que é a extrema-direita. Então, primeiro eu acho a pergunta da Yasmin interessante. As minhas filhas, eu tenho filha da tua idade, um pouquinho mais velha, elas são muito mais sensíveis a responder ao Bolsonaro do que eu, por exemplo. Porque, claro, eu não entro em contato com o Bolsonaro, mas vocês entram, e é alerta. Minhas filhas falam, pai, você subestima, esse cara é complicado, é um bobão, tal. Não, e vocês têm razão, ele não é um bobão e está crescendo. E, em parte, cresce porque ele faz uma conversa séria com a classe. Enganosa. Diz, qual é a solução? Porrada, autoridade, vagabunda na cadeia, homossexual é preso.
Aí a sociedade é conservadora, está na ignorância, olha e fala, bom, então talvez seja por aí. Mas, por exemplo, só para concluir isso aqui. Na Inglaterra, eu estava lá quando o Farage, que é uma figura patética, tão patética quanto o Bolsonaro, fez assim, subiu. Veio Jeremy Corbyn e fez um discurso que não é revolucionário, mas é um discurso sério pela esquerda. Ele fez assim, abaixou. Ou seja, a gente tem que ter uma conversa boa com a classe. E a gente tem, que na verdade, é aquela pergunta sobre o Lula. Acho que foi você que fez, né? A gente tem que dar uma alternativa para a classe. Melhor que o Lula. Melhor que o Bolsonaro. O Bolsonaro propõe o quê? Porrada. A gente propõe o quê? Democracia. Mas a gente vai ter que ir a campo, defender a nossa batalha. Não adianta a gente falar, nossa proposta é melhor. Não é suficiente. A gente tem que ir no terreno. E claro que o nosso terreno é mais complicado, exige organização. Se ele é fascista, eu acho que no Brasil não tem fascismo. Essa é uma discussão, para ser sincero, complicadérrima, que eu também não estou muito preparado para fazer. Vou me preparar melhor. Mas o que eu acho é o seguinte: a burguesia brasileira não gosta de povo na rua. Aqui é muito desigual. Ela não tem uma massa de manobra para pôr na rua. Nunca pôs. Pôs agora um pouquinho, né, para derrubar a Dilma. Mas pôs de um jeito muito esquisito, porque aquilo não era organizado, aquilo não era uma coisa muito efêmera, tanto que acabou. Né? Então, eu acho que o Bolsonaro não é exatamente um fascista. Ele é um autoritário, truculento, bruto. Está mais próximo da nossa tradição de capitão de mato e de ditadura militar latino-americana, que faz barbaridades, do que exatamente do movimento fascista, que era um movimento que tinha um amplo apoio popular. Eu acho isso. Mas eu admito que a minha resposta para você é insuficiente e eu vou estudar mais para responder melhor essa questão. Maurício? Bom, boa tarde, meu nome é Maurício, boa tarde, Binho. Muito obrigado por estar aqui também. Faço parte da subsede de Santo André. Sou professor do Estado de São Paulo, da região do Estado de São Paulo. Bom, desculpa. Resumindo, pergunta bem rápida. Você colocou uma série de tarefas, né, de superação da crise pela classe trabalhadora. Eu gostaria de saber qual o papel do Estado dentro dessas suas proposições e o que você, como você analisa a questão do Estado-nação. Ele, dentro desse quadro de capitalismo fluido, enfim, de algo que está e não está ao mesmo tempo, como é que fica o Estado-nação? Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Me chamo Virgínia, sou do Movimento Revolucionário de Trabalhadores. Queria saudar aqui o debate, na verdade está muito bom, assim, acho que ter uma discussão tão rica, assim, para tentar pensar de fato as raízes do problema que a gente está encarando hoje, né? É interessante justamente porque eu acho que a esquerda tem que se colocar a tarefa de conseguir refletir profundamente isso e também conseguir resgatar os clássicos do marxismo para tentar achar esse fio de continuidade nesse raciocínio, né? Eu queria dialogar com o Plínio também, perguntar algumas coisas para a gente tentar avançar nessa reflexão, porque eu acho que quando a gente pensa o papel da Lava Jato aqui no Brasil, muito a gente questionou se isso tinha a ver com a Operação Mãos Limpas na Itália, né? De como era uma medida, como você mesmo colocou, de tentar tirar os bandidos atuais e colocar novos bandidos. Né? E que nesse sentido o programa que a esquerda defendia em relação a eleições gerais, etc., também acabava tendo uma contradição de não questionar mais profundamente esse movimento da Lava Jato, né? Como eu entendo.
que inclusive, acho que a primeira ação que a gente viu da Lava Jato foi a questão da entrega da Petrobras para a economia norte-americana. E eu acho que seria interessante se você pudesse desenvolver um pouco o papel do imperialismo norte-americano nessa questão da crise política nacional, que eu acho que é uma questão que a gente tem que refletir bastante. E outra questão que eu queria perguntar é porque a gente está hoje, né, nesse ano, no centenário da Revolução Russa, e eu acho que justamente seria interessante pensar que as estratégias que foram testadas no Brasil até hoje, da guerrilha e etc., foram várias tentativas de pensar uma transformação radical da sociedade, outras bem menos radicais, como foi o próprio petismo e etc., mas a estratégia da auto-organização das massas pela via insurrecional, como propunha o Lenin, como foi a própria experiência da Revolução Russa, me parece que nunca foi testada, de fato, no Brasil. E qual que é a sua opinião em relação a isso? Porque me parece que para superar a burocracia sindical hoje, e pensar de fato como auto-organizar as massas, seria um debate na esquerda, inclusive, de pensar como superar do ponto de vista político, ou seja, como alternativa política de massas em relação à crise do PT, que a direita vem tentando capitalizar bastante, mas justamente como a gente pode pensar a questão de ter um programa e uma forma de atuação que possibilite esse caminho. Que eu acho que, inclusive, no Brasil tem uma questão bem específica, que você colocou bastante no tema racial, mas me preocupa muito, na verdade, como a questão racial no Brasil, que tem uma importância muito grande, porque é o segundo país da população negra, depois da África, que tem mais população negra, etc., de como, na verdade, nos momentos de ascenso revolucionário, esse tema sempre ficou muito separado ou não sequer apareceu, né? Como foi, inclusive, o debate que teve com o PCB durante o ascenso que teve, justamente que separava a demanda dos negros da demanda da luta de classes. Acho que é um tema interessante de abordar por pensar a revolução aqui no Brasil. Obrigada. Boa tarde. Eu queria colocar uma questão que eu acho assim, pertinente, é pensar a questão da biopolítica. Como foi formado o Estado contemporâneo, que onde o Estado de Direito passa a governar pela exceção, e o papel da crise em relação a isso vai criar novos campos sociais de concentração e o que resta de alchimista na política moderna, principalmente contemporânea, moderna não, contemporânea. Como que essa crise do capital, o estrutural que a gente diz, ela tem uma função, e a função é o quê? Formar novos campos, ainda que a gente não possa classificar conceitualmente como campo de concentração, mas exclui as pessoas por via jurídica. E as pessoas acabam o quê? Acreditando que de fato é isso mesmo que tem que acontecer. Porque um Estado que utiliza do biopoder enquanto solução jurídica para governar o próprio movimento social e enquadrar em alguns campos, alguns muros sociais. Essa é a minha pergunta. Espera isso. Alô? Tá. Maurício, a questão no fundo do Estado, cadê o Maurício? Que é uma discussão complicadíssima, que é o problema no fundo do nacionalismo. O Estado Nacional burguês, o Estado Nacional é uma construção burguesa. A estrutura de comando do capital é o Estado Nacional. O Engels tem uma história, uma frase que ele diz o seguinte: na era do capitalismo, os povos sem Estado são povos sem história. Que no fundo é o seguinte: são povos que não são sociedades nacionais, que não conseguiram organizar a sociedade nacional, não conseguiram organizar minimamente o Estado Nacional e, portanto, são sem história. Por quê? Porque eles não controlam a mudança social, eles sofrem a mudança social. Então, isso é o seguinte: isso é um problemão. Quando é que termina o Estado? Quando tiver comunismo. Quando é que ele tem que começar a terminar? No primeiro dia da transição do socialismo, sem dúvida. Mas
E como é que fica aqui na periferia se a revolução estoura pela periferia? Se a revolução estoura pela periferia e não se generaliza, o problema do Estado vira um pesadelo. Agora, como é que é o problema do nacionalismo? Porque eu não sei se é essa a questão que você queria pegar. Né? Que tem o nacionalismo americano, é o Trump, é o imperialismo. Né? Nós aqui temos, né, eu defendo essa ideia, que ter um nacionalismo que eu chamo que é um nacionalismo Noel Rosa. A vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. Nós, enquanto o centro for imperialista, qualquer mudança aqui, no primeiro momento, não pode abrir mão do Estado, porque se abrir mão será trucidado pelo imperialismo. Ou seja, qual é a armadilha? A armadilha é que a revolução não se internacionaliza e você fica na armadilha que seria o socialismo num só país, que evidentemente não é socialismo. Você fica encalacrado, como dizia o Lenin, numa situação que não é nem capitalista, nem socialista. E nós sabemos como isso é complicado. Mas eu defendo a ideia seguinte, nós não podemos abandonar o tema do nacionalismo para a direita. Nós temos que dar um conteúdo democrático e o mais profundamente democrático ao tema do nacionalismo e combinar este nacionalismo defensivo com o internacionalismo. Ou seja, ou a Revolução Brasileira é parte da Revolução Latino-Americana, é parte da Revolução Mundial, ou esse Estado vai acabar se transformando num instrumento de opressão, porque ele é um instrumento de opressão. Enfim, Virgínia. A Virgínia fez várias questões aqui, né? O que é a Operação Lava Jato? Eu concordo, ela é uma operação, na minha opinião, mãos limpas. Né? Isso é o que eles estão fazendo. E nesse contexto, eu concordo com você que a nossa crítica é insuficiente. É insuficiente em que sentido? Porque se eu coloco só diretas já, eu não sou contra pôr diretas já. Porque isso a população vai colocar. Mas qual é a nossa crítica? A nossa crítica é sempre ir na raiz do problema, é tentar levar o problema para a raiz. Diretas já. Eu tenho um dado que está viesado. Para eu ganhar, vai sempre dar Plínio. Eu jogo, tem vários nomes, sempre vai dar Plínio. Se eu jogar 20 vezes, vai dar Plínio. A eleição tal como ela está, é cartas marcadas. Nós não temos a menor. Então, diretas já, você fala, é campanha do Lula. Você diz, não, diretas já com eleições gerais. É campanha do Lula e do PMDB, do Renan. Quer dizer, se a gente não for a raiz do problema, que é esta democracia está falindo. A burguesia tem uma resposta. Qual? Menos democracia. E a cabeça de ponte disso é o Bolsonaro. Ele é funcional. Né? Se a burguesia diz, não, eu não vou fazer a solução radical, eu ponho uma quase democracia. Vocês, ufa, que bom, nos livramos do Bolsonaro. Né? Nós temos que dar uma solução radical por baixo. Que é o seguinte, esta democracia tem que ser refundada de baixo para cima pelas ruas, pelos trabalhadores. Ou a gente pauta isso, ou nós estamos aquém do debate. Porque, no fundo, o que está acontecendo? Nós não resolvemos problema nenhum. Nós, eu digo, sociedade brasileira. E eles voltam, o que é razoável. 64 não foi resolvido pelas diretas já. Então o problema volta, quer dizer, aqui não tem uma democracia profunda. Acho que essa burguesia nem pode ter, mas isso é um problema, digamos, nosso, no seguinte sentido. Então ótimo, mas nós temos que pautar isso, explicar o que está acontecendo, fazer a crítica da ilusão das saídas institucionais, porque isto ilude o povo. Não está errado a gente lutar por demandas democráticas, 10% do PIB para a educação. Tudo isso é correto.
Mas quando que vai ter 10% do PIB para educação no regime burguês? Nunca. O que está errado é a gente não falar para o povo que é nunca. Precisa mesmo 10%. Agora, para conquistar isto, você tem que estar na rua. E você tem que disputar o Estado de baixo para cima, senão não vai ter. Então, eu concordo com você que o nosso movimento, né, o Marx fazia a crítica da economia política. Qual é o jogo do Marx? O método. É judô. Ele pegava o burguês e dava o golpe. Pum! Né? Trocava 6 no burguês. Então ele vinha o Smith com uma coisa e falava, então truco 6. Ele mostrava o limite e ia além. O nosso método deve ser o mesmo. Nós vamos fazer a crítica da política burguesa. E nós vamos pegar a política burguesa pelo que ela tem de mais crítico, que no caso é o PT. Você, por que você não critica o... E acho que devemos dar resposta ao Bolsonaro. Né? E devemos dar melhores respostas para esta juventude estar aparelhada para fazer a briga dela. Que hoje eu fiquei faltando aqui. E vou tentar redimir. Né? Mas, então eu acho que é o seguinte, tem que ir a mais. Né? Por exemplo, eleições gerais, sem democratização dos meios de comunicação, sem um financiamento que tenha um teto, né, que seja limitado, sem proibir financiamento, não vai dar o mesmo. Né? Se tira o Cunha e entra o Cunha. Parece aquele João Bobo, ele volta. Você diz, puxa, porque o sistema é viesado. Bom, imperialismo, discussão complicada. Eu vou explicitar aqui como é que eu vejo a história. Tem um montão de professor de história, vai dar uma confusão danada, mas depois vocês... Eu acho que o Getúlio, quando ele fez a Revolução de 30, eu acho que ele não sabia que ele ia fazer a CLT. Eu acho que ele não sabia que ele ia fazer a Siderúrgica Nacional. Eu vejo a luta de classes, você tem os condicionantes objetivos, os condicionantes subjetivos e algumas trincheiras que você vai poder entrar. Entra aqui e entra lá. Mas eu não acho que haja uma intencionalidade. Quando eu falo o partido do Lava Jato, eu não acho que eles se reúnam. O Moro, o Janot, a Rede Globo, falam, vamos fazer, como é que a gente faz a sacanagem? Não. Eu acho que eles são espontâneos. Um faz uma coisa e o efeito concreto é para lá. Então, qual é o imperialismo? O imperialismo, né, a gente já discutiu isso. O que ele quer para a periferia? Reduzir a soberania, esvaziar a soberania, subordinar os de baixo. Então, nesse sentido, tudo que está acontecendo aqui, eu não acho que seja pilotado por Washington, como foi, por exemplo, o golpe de Honduras. Não acho isso. Eu acho que foi daqui mesmo que veio o golpe. Mas, evidentemente, que é funcional para toda esta reorganização da economia mundial. É um tema complicadíssimo que eu vou pular. Agora o tempo está a meu favor, porque as perguntas são difíceis, eu vou... Revolução Russa. Tem o capítulo 3 daquele livro A Revolução Inconclusa, do Isaac Deutscher, onde ele discute o seguinte, como é que se produziu o Partido Bolchevique. Eu acho uma beleza aquele capítulo. Ele fala assim, para entender a Revolução, o Partido Bolchevique, temos que voltar 100 anos na história da Revolução Russa. Aqui, com os terroristas se aprendeu isso, com os populistas se aprendeu isso, com as revoluções agrárias isto, e tudo isso sintetiza no Partido Bolchevique. Nós temos que entender as nossas lutas. A nossa revolução vai ter cara da resistência dos índios, do quilombo de Palmares, de Canudos, das greves operárias. Não pode ter outra cara. Como é que poderia? Ela é nossa. Então, nós temos das revoltas, da balaiada, enfim, da farroupilha. Nós vamos ter que entender isto e sintetizar, eu acho. Para a gente, em vez de copiar, não estou falando que você falou para copiar, mas em vez de tentar mimetizar o Partido Bolchevique, mimetizar o método do Partido Bolchevique. Aprender, não? Que é, vamos ver na história o que está posto. Isso é que o Lenin fez e que eu acho absolutamente genial. Agora, tem que ser a auto-organização das massas? Eu não tenho dúvida nenhuma. Ou é isso, ou estamos na torcida do Flamengo. Está tudo dominado. Porque por cima está tudo dominado. Bom,
Por fim, eu acho que a gente tem que entender mais do problema do racismo, né? Eu fiz agora uns encontros com os professores marxistas negros. Vamos ver se a gente consegue montar um curso que seria classe, raça na Revolução Brasileira, para caminhar mais nessa discussão. Até porque é o seguinte, quando a gente fala assim, estamos na barbárie, aí eu acho que um cara da periferia de São Paulo deve olhar para mim e falar, esse cara não tem noção do que é barbárie. Isso é um coxinha aqui da Unicamp, que lê e tal, é intencionado, mas ele fala assim, vamos para entrar na barbárie. Eu acho que eles falam assim, querido, nós estamos na barbárie há muito tempo, e a coisa está pegando fogo aqui embaixo. Então, nós temos que dialogar com isso. Por exemplo, eu tenho uma amiga, Marisa Pfefferman, que trabalha com os jovens vítimas da polícia militar, da periferia. Então, fez um encontro de jovens negros, vítimas, para discutir esta discussão. Agora, reuniu, acho que 2.500. Aí falou para mim, Plínio, como é que organiza isso? Não sei. É isso que a gente tem que discutir. Isso que é a Revolução Brasileira. Como é que organiza isso? Eu falei, não sei, vamos reunir todo mundo, vamos reunir e vamos tentar ver como é que faz, porque tem instrumento. Senão, eu lembrei daquele, quem leu aqui O Velho e o Mar, do Hemingway. Um livro que meu pai adorava. Que é um velho pescador, já meio aposentado, tal, e ele sai para o mar para pescar, pesca um peixe gigantesco. Mas ele não consegue trazer o peixe. Quando o peixe chega, só chega o esqueleto, porque os tubarões comeram todo o peixe e a briga dele para trazer. Bom, nós temos que ter instrumento, que seria o partido. Os partidos, não estou falando o partido, seriam as organizações todas. Então, eu acho que esse é um tema importante e que a gente não tem uma resposta adequada, como não tem para o Bolsonaro. E isso é uma falha nossa que a gente tem que pagar. Jefferson, eu vou fazer... A tua pergunta é super complicada, mas eu vou fazer da seguinte maneira. O Estado burguês não tem o que oferecer à classe trabalhadora. Então, ele tem que estreitar a democracia. E isso a gente chama de estado de exceção. E isso vai ficar cada vez mais estreito. Agora, nós temos que fazer essa disputa. Qual é a solução? Né? Nós temos que fazer a disputa no plano ideológico. A burguesia tem uma solução. Como é que resolve os problemas? Pela via individual da concorrência. E nós? Pela luta e pela resposta coletiva. Qual é a ideologia deles? O neoliberalismo. Qual é a nossa ideologia? Do branco. Esse problema meu são os brancos. Qual é a nossa ideologia? Comunismo. Porque se a gente não faz a batalha das ideias, como é que a gente vai ganhar? Porque se o povão chega e fala assim, bom, ótimo, e o que você põe no lugar do neoliberalismo? É legal, mas não dá para falar. Muitas vezes falam, olha, desculpa qualquer coisa, mas o quê? Quer dizer, ou a gente faz essa conversa, porque no fundo a gente tem que disputar a classe. O que importa é disputar a classe. A gente tem que falar, olha, esta é a solução. A solução Uber não resolve. O que resolve é a luta. O curioso é que a burguesia sabe disso e impede isso. Né? Mas nós temos que superar as nossas inibições e colocar isto em pauta.